Eu queria começar fazendo um exercício de imaginação com vocês. Imaginem que o meu lado esquerdo, do seu lado direito, esteja um mundo físico. E do meu lado direito esteja o mundo espiritual. Se eu perguntasse para você, uma adoração como essa pertence mais ao mundo físico ou ao espiritual? Espiritual. E a oração, mais ao mundo físico ou ao espiritual? E comer? Físico. E beber? Físico. E fazer negócios? Físico. Eu esperava essa resposta. Hoje eu quero mostrar para vocês que o mundo profissional, que dinheiro, que prosperidade também fazem parte do mundo espiritual. Tem muito mais conceitos de espiritualidades na sua vida profissional do que você imagina. E eu quero abordar com você 4 diferentes perspectivas para mostrar para você como falar de dinheiro, falar de prosperidade, falar de uma vida profissional também diz respeito ao mundo espiritual. Eu quero começar falando sobre a espiritualidade do dinheiro na língua hebraica. Quantos de vocês sabem que o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica? Foi escrito pelo povo judeu, pelos hebreus. A língua hebraica é a língua que está inserida na cultura do povo de Deus. E eu quero mostrar para vocês algumas palavras que nós usamos totalmente de maneira espiritual, mas que, segundo a língua hebraica, também dizem respeito à interação comercial, fala de dinheiro. A primeira palavra é ren. Ren, no hebraico, é graça. Por exemplo, o nome Haná significa literalmente graça de Javé. Yohanes, que é João, é graça também de Javé. Portanto, a palavra ren, que representa a graça, ela também significa negociação, interação entre pessoas para fazer comércio. Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra hanot, que vem dessa mesma raiz, graça. Hanot significa loja. Aliás, esse sufixo ot que você está vendo é o plural feminino no hebraico. Então, literalmente, loja significa graças. Por quê? Porque no conceito hebraico não existe interação boa que não seja baseada na graça que pode produzir felicidade para ambas as partes. Eu vou dar um exemplo simples. Imagine uma mulher passando com o marido no shopping, passeando, ela para numa vitrine e ela vê o quê? Um sapato. Mulheres não gostam de sapato, né? Nem de bolsa, né? Então, ai de você, marido, se disser para ela, não pode comprar. Você vai causar um trauma na sua esposa. Agora experimenta deixar ela entrar, experimentar o sapato e levar, de preferência uns 2 pares. Ela vai sair cheia de graça. Vai te beijar, vai te elogiar, vai dizer que você é o melhor marido do mundo. Nessa interação comercial, todo mundo vai estar cheio de graça. O vendedor que ganhou a comissão, o dono da loja e também a sua esposa. Por falar nisso, sai com ela essa semana, vai jantar com ela e leva ela para entrar numa loja e fala: amor, pode comprar o sapato que você quiser, hoje eu vou te presentear. Nem que você tenha que pagar em 48 vezes.
Olha a mulherada aplaudindo aí. Mas sabe você, querido, que o que eu estou falando é verdade. O judeu entende que não existe uma interação comercial bem sucedida que não envolva a graça, onde ambas as partes vão trocar e vão sair felizes. O que vendeu porque ganhou dinheiro, o que comprou porque comprou um bom produto, e o marido que pagou porque fez a mulher feliz. A segunda palavra que eu queria mostrar para vocês, que é totalmente espiritual para nós, mas ela acaba originando outras palavras que fazem parte do mundo dos negócios, é a palavra fé. Fé no hebraico é emuná, diga emuná. Está lá, ó, hebraico você lê sempre da direita para a esquerda. Ali existem 3 letras, da direita para a esquerda. A primeira é um aleph, a segunda é um mem, a terceira você pula porque é uma vogal, é um vav. A quarta faz parte da raiz que é o nun. Emuná, a palavra fé, é a palavra que origina a palavra amém. Põe lá, amém. Amém, você pode ver, são as 3 letras que eu falei. Emuná é fé, amém significa eu creio, assim seja. Amém é uma palavra de fé, sim ou não? Fazem parte do espectro da fé, amém? Mas essas palavras também originaram palavras que podemos entender no mundo físico e no mundo dos negócios. A próxima palavra é aman. Antes disso tem a palavra hitamen. No hebraico eu diria assim: ani kaved, ve'ani tsarich lehitamen. Eu estou pesado e eu preciso me exercitar. Isso é só uma figura, viu, gente? Não é de verdade. Mas veja, o exercício para o judeu, fé não é uma coisa pictórica. Fé, se eu creio, então eu ajo. Para o judeu, a fé significa ação, obra. Daí vem a palavra exercitar-se. Lehitamen. É você colocar a fé em prática. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você precisa colocar a fé em prática. E colocar a fé em prática significa exercitar-se. Esta mesma raiz, aman, oman, amém, essa palavra também significa, olha lá, oman, expert. Alguém que crê e coloca a sua fé em prática e exercita a sua fé, alcança o nível da excelência. Você se torna um expert. Veja como a palavra que tem a raiz espiritual agora já está entrando na nossa vida prática e se tornando algo que faz parte das nossas ações nesse mundo. A palavra aman é artista. A Cristina Mels nasceu com dom, mas certamente ela aprendeu a cantar, estudou canto, ela levou o instrumento dela, que é a voz, ao nível do expertise, da excelência. Ela é uma artista. Cristina Mel sabe que literalmente para o judeu a palavra artista é homem ou mulher de fé. Não é tremendo isso, irmãos? O que eu quero dizer para você? Qual a consequência de alguém que leva o seu trabalho, a sua profissão ao nível de expertise, de excelência? Dinheiro. Se eu tivesse que viver ganhando para cantar, eu estava morando debaixo da ponte. Mas uma pessoa que recebeu um dom e pela fé se exercita e alcança a excelência, traz como consequência
a prosperidade. Então o que eu quero te dizer, querido, se você quer prosperar na vida, você tem que descobrir quais são os dons que Deus te deu. E quando você descobre as suas capacidades, você tem que trabalhar duro para que aquele trabalho alcance o nível da excelência. O Heitor, por exemplo, é violinista. E ele sempre está falando, eu estou com um problema na minha mão aqui, eu não consigo tirar. Queridos, ele tira um som, que quando ele toca 3 notas, você sabe que ele é do ramo. Estudou 9 anos no conservatório de Moscou, onde só estudam os melhores. Ele chegou ao nível de ser um amã, um artista. Diga para a pessoa ao teu lado, toda pessoa que confia na capacidade que Deus lhe dá, exercita a sua capacidade e alcança a excelência, prosperará. Amém? Glória a Deus, você pode dizer amém? Então, quando você olha para a língua hebraica, você percebe que as palavras espirituais estão intrinsecamente ligadas às palavras da excelência, que levam o indivíduo a uma vida de prosperidade. A segunda perspectiva que eu quero lhes dar é a perspectiva filosófica. Ainda que você não saiba, até o século XVIII, a matéria economia hoje faz parte das ciências econômicas. Mas até o século XVIII, a ciência da economia, na verdade, fazia parte do ramo da teologia e da filosofia. Porque por trás do dinheiro envolve muito mais do que regras mecânicas. Quando você trata sobre prosperidade, sobre riqueza, você envolve muito mais coisas espirituais. Então, eu tomei como, por exemplo, Adam Smith, um dos grandes economistas do século XVIII. Ele escreveu um livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, altamente filosófico. E depois escreveu um outro livro chamado, este é um best-seller, chamado A Riqueza das Nações. Foi só após o século XVIII que a economia passou a fazer parte das ciências. Mas antes era vista pelos homens como uma interação entre pessoas, que envolvia tanto uma concepção divina sobre como usar aquilo que eu tenho, as minhas capacidades, a minha força de trabalho e até os meus recursos, numa interação na sociedade. Mas se a gente olhar para hoje, quantos aqui acham que a economia depende de fé? Hoje a gente já ouviu falar muito sobre bolsa, sobre mercado financeiro. O que determina as variações do mercado financeiro? Alguém pode me ajudar? E deixa eu perguntar, por exemplo, um investimento em bolsa é um investimento seguro ou de risco? Por quê? Porque se o indivíduo dá um espirro, a bolsa cai. Porque na verdade, a bolsa e o mercado financeiro dependem de expectativas. Quando o país, por exemplo, começa a ter medo, ter expectativas ruins do que vai acontecer no futuro, o que acontece com o mercado? Cai, por quê? Porque na verdade o mercado, ele funciona em função de investimentos nas ações das empresas, principalmente as empresas de capital aberto. Como acontece? O camarada começa a ter medo do que vai acontecer com o país, ao invés dele investir o dinheirinho dele, ele guarda. Na hora que ele guarda, porque ele tem medo do futuro, o comerciante que vendia, vende menos. Quando o comerciante que vende menos, ele manda embora o seu empregado. E numa cadeia, a economia começa a ser abalada por causa de uma má expectativa. Tudo tem a ver com fé. Olhe para a pessoa do teu lado. Se você quer prosperar, você precisa primeiro crer, colocar a fé em prática e agir de maneira
que o seu cliente tenha confiança, tenha fé no teu trabalho e no teu produto. Amém? Então vejam como a economia tem muito mais a ver com espiritualidade do que nós imaginamos. Aos olhos de Deus, o conceito de graça e de favor tem tudo a ver com relacionamento. Por isso que o lugar chamado loja é o lugar onde muitas graças acontecem. Até quando você usa a palavra, não é só no hebraico. Por exemplo, a palavra ren, ela originou ou levou à criação da palavra coin e da palavra gain, duas palavras inglesas. Coin é moeda, gain é o quê? Ganho. Por exemplo, se alguém pergunta para outra pessoa, escuta, quanto custou isso? E a pessoa responde, foi de graça. O que ela está querendo dizer? Que ela comprou algo e pagou muito menos do que vale. Vejam como o conceito espiritual interfere no conceito físico. Então o que eu queria dizer para você? Em primeiro lugar, você precisa entender que se você quer prosperar, você tem que viver na graça. Em relação a Deus, confiar que Ele provê a tua vida. Em relação aos outros, tratar com graça. Eu quero contar um testemunho. Vocês sabem, eu tenho trabalhado no Facebook, estou chegando a 1.200.000 seguidores, e eu respondo o dia inteiro. Pelo menos umas 3, 4 horas por dia, não de uma vez, mas aos picados, né? As perguntas das pessoas. E outro dia entrou uma pessoa que eu nem conheço e falou um monte de besteiras para mim. Só porque não concordou com o título apóstolo. E ele usou, falou, essa palavra não existe mais, apóstolo era para aquele tempo, estava no pretérito imperfeito, e isso já acabou. Que subiu meu sangue, né? Eu escrevi um texto assim, meu filho, primeiro vai estudar, depois você vem querer discutir comigo. Você está falando de pretérito imperfeito, isso nem existe no tempo grego. O tempo grego é auristo, meu querido, vai estudar para você aprender o que é isso. Escrevi um texto assim, botando o camarada no lugar dele. Graças a Deus que não deu enter. Eu falei, vou dar uma lida de novo nisso aqui para ver se eu fui duro demais. Falei, tá uma droga, apaguei tudo. Aí escrevi para o camarada assim, caro amigo, muito obrigado pelo fato de você ter entrado no meu Face, curtido a minha página, mas eu queria te dizer que eu fiquei um pouco chateado com a maneira deselegante. Você, só porque discordou de um título, você me julgou completamente. Porque ao invés disso, você não me pergunta a razão de eu ter aceito o título. Em seguida veio, me perdoe, você tem toda a razão. Eu fui muito deselegante com você. Conversei mais um pouquinho com ele, ele me perguntou, eu escrevi tudo aquilo que eu ia escrever de uma maneira errada. Chegou no fim, ele falou assim, poxa, aprendi muito. A partir de hoje, vou ser seu fã, vou curtir todos os seus posts. Ele era o meu cliente. Você já ouviu aquela frase que diz, o cliente sempre tem razão. Sabe, querido, este é um princípio que a gente tem que aprender na vida. Nem sempre você ganha quando ganha o argumento. Às vezes é melhor perder o argumento e ganhar o cliente. Um dos princípios de prosperidade tem a ver com tratar as pessoas com graça. Saber que elas têm as suas razões. Às vezes uma pessoa vem tratar, isso vale para qualquer relacionamento, vale para a sua mulher, vale para o seu marido, vale para os seus pais, vale para os seus amigos. Quando você olha para o cliente como alguém que merece ser tratado com graça,
você vai ser instrumento de Deus para transformar a vida dele. E você vai ter um relacionamento fidelizado. Aliás, essa é uma palavra muito utilizada no marketing. Não adianta você vender, você tem que fidelizar o seu produto. E saiba de uma coisa, as pessoas compram pessoas. Eu li uma parábola da Índia que diz o seguinte, achei sensacional, diz assim: não corte o nariz das pessoas e depois apresente uma rosa para eles cheirarem. Às vezes é isso que a gente faz com as pessoas. A gente decepa as pessoas e depois quer apresentar algo agradável. Então, em qualquer que seja o teu relacionamento, inclusive no relacionamento profissional, trate as pessoas com graça. Porque graça é o modus operandi de Deus. Amém? A terceira perspectiva que eu quero apresentar para vocês da espiritualidade do dinheiro tem a ver com a visão comercial. Eu já introduzi um pouquinho aqui para vocês. Mas toda vez que você entra numa relação comercial, seja como empregado e patrão, seja você vendendo algum produto, a última coisa que você tem que pensar é no dinheiro. Você precisa pensar no seu cliente. Ele é o alvo da tua relação comercial. O dinheiro deve ser consequência. Tem muita gente que quando vai participar de uma entrevista de emprego, geralmente os que estão ali fazendo a entrevista, pergunta: por que você quer trabalhar na empresa? Deixa eu te dar um conselho, jamais diga porque oferece um bom trabalho, um bom dinheiro, ou porque tem bons benefícios, ou porque não tem muito tempo de trabalho. Pelo amor de Deus, não faça isso, você está dando um tiro no pé. Diga assim: porque essa empresa, eu acredito na sua proposta, eu acredito no seu produto, eu acho que através dela eu vou crescer profissionalmente e vou poder ser um instrumento a agregar valor. Sempre olhe para o outro como aquele para quem você veio servir. Amém? Um dos princípios na área comercial para você prosperar é você entender que a única maneira de ganhar dinheiro é você olhar para o outro e falar: eu vou servi-lo da melhor maneira. Saiba de uma coisa, as pessoas têm necessidades e as pessoas têm vontades, sim ou não? Quando alguém supre as necessidades e as vontades das pessoas eficientemente, o resultado disso é ganhar dinheiro. Entenderam o conceito? Não importa qual seja a tua atividade profissional, o teu alvo é o teu cliente. Você precisa descobrir uma maneira de servi-lo melhor. Às vezes é um sorriso. Você já foi comprar em alguma loja e a pessoa nem olhou para a tua cara e te tratou mal? Você sai de lá e fala: não volta aqui nunca mais. Mas se você entra numa loja e o vendedor te abraça, te elogia, o vendedor geralmente olha para a mulher e dá 10 anos a menos para ela. Acabou, já vai vender muito. A Lília é uma esposa linda e conservada. Mas às vezes a gente vai em algumas lojas, as mulheres olham para ela e falam: nossa, você parece 25 anos. Me engana que eu gosto. Eu falei: eu pareço 60. Este é o segredo. Trate as pessoas como você gosta de ser tratado. Elas são o alvo do teu trabalho. Não importa se você é um empregado, trabalha numa empresa, ore pelo seu chefe, honre o seu chefe, faça de tudo para que a empresa dele seja bem falada por você. Deixa eu dizer algo que é científico. Você sabe que quando uma pessoa gosta demais de um produto, ela fala na média para 5 pessoas.
E quando ela odeia um produto, ela fala para 20 pessoas. O que você prefere? Alguém falando bem de você ou alguém metendo o porrete em você? Então, o seu cliente, a pessoa com quem você interage, é muito importante. A menos que você tenha roubado, defraudado ou coagido alguém para lhe dar o dinheiro que você tem, eu quero te dizer que se você recebeu o dinheiro de alguém, é porque você tornou essa pessoa mais feliz. Um empregado que trabalha com excelência, que chega mais cedo do que precisa, que trabalha mais do que lhe é pedido, você pode ter certeza, na hora do corte ele é o último que vai embora, e na hora da promoção ele é o primeiro que vai receber. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: olhe para a pessoa que está interagindo com você e pense em torná-la mais feliz. Amém? Glória a Deus. Eu estou dando para vocês princípios bíblicos de honra, de honestidade, de excelência, e que trazem prosperidade. Um trabalhador que tem essa mentalidade jamais vai olhar o seu patrão como seu inimigo. Ao contrário, vai olhar para ele como ele pode ter os seus defeitos, mas é ele quem põe o dinheiro na minha mesa. Tem muita gente que usa esse discurso aparentemente espiritual: eu não dependo de homens, quem paga o meu salário é Deus. Não, querido, Deus paga, mas através da pessoa que te contratou. Se você não honrar essa pessoa e não reconhecer que ela é instrumento de Deus na tua vida, Ele vai te cortar. Porque gratidão até Deus espera. E ingratidão é a maior arma de matar o amor. Então aprenda a lidar com as pessoas. O teu cliente, se você é um pequeno empreendedor ou um grande empreendedor, teu cliente é o que te paga o teu salário. Então trate dele com carinho, com respeito. Um comerciante com a mentalidade correta entende que as necessidades do seu cliente, e aí então ele provê as necessidades do seu cliente e recebe em contrapartida dinheiro, favor, confiança, prosperidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Ter prosperidade depende certamente do favor de Deus. Porque o favor de Deus, a graça de Deus, vai te catapultar. Você avança a despeito das dificuldades. E Deus, Ele age até sobrenaturalmente. Mas sabe de uma coisa? Deus jamais prospera o indivíduo indolente, o desonesto. Não vem de Deus. Então, se você quer ser próspero, não importa qual seja o teu trabalho, seja capaz de fazê-lo com excelência. E por último lugar, eu quero falar da espiritualidade do dinheiro no conceito judaico-cristão. E de maneira proposital eu quero usar um texto que não tem nada a ver com uma relação comercial. Ao contrário, é um texto muito conhecido, aliás, dois textos, o primeiro em Filipenses 2, de 5 a 11, que dizem o seguinte: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O segundo texto está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus.
Esses dois textos dizem o seguinte: que Jesus é Deus, mas Jesus olha para a humanidade e vê a necessidade da humanidade. Sem a intervenção de Jesus, nós todos estávamos perdidos. Amém? Então, ele percebe que o homem por si mesmo jamais poderia alcançar a salvação. Então ele decide descer de nível, se esvaziar, se torna homem. Como homem, ele não veio como um governador, como um rei. Ele se tornou servo. E como servo, ele desceu um pouquinho mais. E morreu a morte da maldição, a morte da cruz. O que esse texto está dizendo? Que o foco de Jesus éramos nós. E para poder suprir as nossas necessidades, ele teve que trilhar um caminho de descida. O primeiro é se tornar um de nós para estar mais próximos de nós. Depois é se tornar um servo para que pudesse nos servir melhor. E vai até o final, onde ele morre para nos dar a vida. Mas por que ele faz isso? Hebreus 12 diz: em troca da alegria que lhe estava proposta. Por que Jesus fez isso tudo? Porque ele sabia que lá na frente ele ia ter milhões e centenas de milhões de adoradores e filhos de Deus, exaltando o seu nome por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? É somente no cristianismo que nós vemos esse tipo de atitude de Deus. Em todas as demais religiões, seja entre os gregos, entre os romanos antigos, era sempre o homem tentando fazer algo para agradar a Deus. Não é isso? Os deuses eram até antropomórficos, eram até pessoas que tinham muito mais temperamento humano, ficavam irados, né? Tinham ciúme, inveja. Esses eram os deuses gregos. E os homens fazendo de tudo para agradá-los. Somente no cristianismo é Deus olhando para o homem e descendo para salvá-lo. Queridos, isso vale para todos os relacionamentos da sua vida. Você quer ser feliz com a tua esposa? A primeira coisa que você tem que fazer é saber que você tem que primeiro fazê-la feliz. Ela é o alvo da sua relação. Para isso você vai ter que se esvaziar muitas vezes. Quem é casado aqui? Quantas vezes você já teve que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade da sua esposa? E marido, se você não for capaz de fazer isso, você não vai ser feliz. E as esposas também, muitas vezes vão ter que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do seu marido. O foco é o outro. E quando você se esvazia e você age na direção do outro, qual é o resultado? A alegria que estava proposta. Do mesmo jeito que Jesus recebeu como consequência milhões e milhões de adoradores em todos os tempos, todo mundo levantando a mão dizendo: Jesus, tu és o meu Deus, nós te entronizamos, nós te amamos. Amém, irmãos? É porque ele foi até o fim. Isto também vale para os teus relacionamentos comerciais. Seja você um empregado, seja você um patrão, seja você um comerciante, um empresário, um empreendedor. Olhe para a pessoa com quem você está lidando como alvo do teu trabalho, do teu esforço, da tua honra, do teu amor, da tua graça. Querido, quando você faz isso, saiba de uma coisa: há pessoas que constroem as suas vidas criando relacionamentos duradouros. A Bíblia diz assim que o amor cobre multidão de transgressões. Não pense você que o teu esposo é perfeito, que a tua esposa é perfeita, que o teu patrão é perfeito, que o teu funcionário é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas se você faz parte de uma empresa, fale bem dela.
Seja você um instrumento de engrandecer aquela empresa, porque ela crescendo, você cresce junto. Não pense você que você vai agir mal para com o teu chefe, falar mal dele, isso não vai trazer algum retorno para você. Quantos aqui querem prosperar? Lembrem-se, tudo começa com fé. Fé em Deus, fé no meu trabalho, fé que Deus vai me dar poder para conseguir o que eu sonho. Essa fé em exercício nos leva ao progresso, à excelência, ao nível do artista, e todo aquele que é excelente no seu trabalho vai prosperar. Salomão diz assim: viste um homem diligente na tua obra, na sua obra, perante homens poderosos será posto, perante reis será posto, e não perante homens obscuros. Salomão observou isso na sua sabedoria. Você vê uma pessoa boa no que faz, vai estar entre os grandes, e os grandes pagam melhor, retribuem melhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido: não coloque como alvo da sua vida ganhar mais em primeiro lugar. Coloque como alvo da sua vida ser um melhor profissional, alcançar o nível da excelência a ponto de ser quase insubstituível. Porque insubstituível não existe ninguém, só Deus. Mas de maneira que você seja imprescindível. Você vê um casal em que um é imprescindível para o outro. Quando a Lilian sai de casa, eu me sinto órfão, eu me sinto viúvo. Então a coitada não pode sair 8 horas que eu já fico ligando: onde você está? Você pergunta se eu tenho ciúme dela? Zero. Eu tenho convicção absoluta que ela é fiel. Mas eu sinto um vazio. Eu me casei apaixonado, mas ela foi tão excelente que hoje eu sou muito mais do que apaixonado. Hoje eu a amo de todo o meu coração. Ela se tornou a segurança do meu amor. Dona Pina está aqui. Quantos anos a senhora ficou com o seu Osvaldo? 58? Eles eram a base um para o outro. Agora, nos últimos anos, Dona Pina às vezes saía e ele ficava: cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Sabe, querido, isso é um princípio espiritual. Se você quer prosperar, você tem que ter conexões. Deixa eu te dar uma grande dica: quem tem amigos nunca fica a pé. E você cria relacionamentos de amizade pela fidelidade, pela maneira como você lida com a pessoa que está com você. E isso eu não estou falando simplesmente de uma amizade descomprometida, estou falando inclusive das pessoas que têm clientes. Você nunca ouviu falar de uma pessoa que só vai naquela padaria, ou a pessoa que só costura com aquele alfaiate? Por quê? Fidelização. Quem anda por fé, exercita a fé, alcança a excelência, vive na atmosfera da graça, vai prosperar em qualquer circunstância. E eu quero te dizer que nesta época de crise, mais do que nunca, as pessoas têm necessidades. Gaste tempo com elas. Olhe nos olhos do seu cliente. Fale com ele com uma voz amorosa. Todo mundo quer ser bem tratado. Amém ou não? Eu falei para vocês aqui, eu sou um pastor. As pessoas entram na minha página porque estão procurando algo. E nem sempre elas vão me tratar como eu gostaria de ser tratado. Mas esse dia que eu escrevi aquele monte de coisa, e quando eu falei, eu vou dar uma lida para ver se tem alguma coisa para corrigir, eu falei: Deus do céu, que coisa é essa que eu escrevi? Quando eu mudei o tom, eu ganhei o coração daquela pessoa.
Este é um princípio totalmente espiritual. Então, ainda que a prosperidade, que Deus tem que abrir as janelas dos céus, tem que fazer o sobrenatural, e Ele é capaz de fazer isso, e Ele vai fazer na tua vida se você crer. Você tem que fazer a tua parte. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: prosperidade é espiritual. Haja espiritualmente, como Jesus agiu. É interessante porque o apóstolo Paulo fala da mesma coisa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele não está falando de salvação, porque nós não vamos salvar ninguém. Ele está falando de relacionamentos. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus de graça. E a tua graça precisa ser partilhada por nós, os seus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos relacionamentos, para que em todos os relacionamentos que tivermos, seja nos relacionamentos profissionais, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento parental, seja nos relacionamentos entre amigos, fraternal, que nós sejamos instrumentos da tua graça. Eu quero te pedir também, Senhor, que cada um de nós seja um portador de fé neste mundo. Porque o mundo carece de fé. O mundo carece de esperança. Que o Senhor possa nos usar. Porque através destes princípios, não importa a circunstância em que vivamos, nós haveremos de prosperar. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus.